O julgamento e a bondade de Deus. Graça e paz, irmãos. Vamos a mais um devocional sobre o livro de Paulo à Igreja de Roma, lendo Romanos no capítulo 2. Alguns versículos apenas irei ler, mas o devocional é focado nos versículos 1 ao 16, que diz: Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Pois em Deus não há parcialidade. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu evangelho. Irmãos, Deus é bondoso e sua misericórdia dura para sempre. Quando Deus julga, Ele e apenas Ele o faz com justiça e fidelidade. Há uma diferença enorme em ouvir e praticar, pois ao entendermos algo sobre as coisas de Deus, é porque ouvimos bem. Contudo, se não praticarmos, para que serviu esse conhecimento? Deus toca, adentra o coração daqueles que lhe têm temor. Deus entregou a lei para o povo de Israel, para eles melhor entenderem o que é para seguir e fazer. A sua bondade é enorme. Contudo, há aqueles que ainda não o seguem, mas ainda têm a oportunidade de Deus ao arrependimento. Aos que entendem sobre as coisas de Deus podem até julgar, mas saibam do peso disso. A partir do julgamento, nunca faça o que o outro faz, senão serás condenado por isso. O tema maior destes textos no estudo é exatamente o julgamento, que só Deus o sabe fazer. Apenas Ele tem o verdadeiro e justo juízo. Nós, meros seres humanos, fazemos coisas que Deus não aprova e ainda julgamos outros de fazerem o mesmo que fazemos. É exatamente isso que Paulo fala aos romanos. Julgar o outro e fazer a mesma coisa é amontoar juízo e ira de Deus sobre você mesmo. Exemplo: se você julga alguém que bebe álcool e também o bebe, você será julgado por isso. Se você julga quem está traindo seu cônjuge e também o faz, você será julgado por isso. Se você julga os corruptos e também é corrupto, você também será julgado por isso. O melhor a fazer é sempre o arrependimento. Isso sim é importante também nesse estudo. Aproveitar a bondade de Deus sempre. Deixemos de julgar, exceto se julgarmos uma profecia. Isso sim devemos cuidar, pois há muitos falsos profetas ensinando heresias. Até alguns ímpios têm momentos de lucidez e se arrependem, não é verdade? Mas voltam a praticar novamente os mesmos erros. E até pessoas dentro da igreja local que só pedem perdão por desencargo de consciência, em que logo voltam a pecar novamente. Como uma pessoa dizer que pediu perdão a Deus por vender drogas e logo volta a vender. Ou um homem de viagem que tem duas famílias e pede perdão a Deus e logo volta a permanecer com as duas mulheres. Este está em adultério constante. Oremos, irmãos, pelos que desejam sair do pecado e não voltar mais. Deixe que Deus, em sua bondade, os leve ao arrependimento. Cuidem de sua saúde espiritual. Evitem julgamentos. Assim não estarás amontoando contra você esse julgamento de Deus. Sabemos que apenas o Senhor julga conforme a verdade.
Ele fará juízo a todos, e o próprio Deus, em sua bondade, tolerância e paciência, pode levar aquele que você está julgando ao arrependimento. E é você que ficará mal, e a quem você julga ficará bem, pois terá o arrependimento e Deus o salvará. Contudo, evitem julgar uma pessoa, transmita para Deus, pois cada um terá seu julgamento divino. Não seja teimoso ou obstinado, para não acumular a ira de Deus sobre você mesmo no dia do julgamento. Deus que irá retribuir cada um se ouviu ou não a verdade, e se praticou ou não a verdade, se preferiu praticar a injustiça e andar em julgamento sem ser uma pessoa justa. A Deus pertence a vida eterna, irmãos, e Ele o dá àqueles que persistirem em ser praticantes da verdade, do bem, buscando dar glória a Deus e honra. Quanto aos egoístas, receberão tribulação e angústia, pois são pessoas más e não praticam a verdade. Deus não é um juiz parcial, e sim Ele julga a todos com imparcialidade. Então, irmãos, aprendemos com Paulo e suas palavras dadas pelo Espírito do Senhor. Se estejamos ou não sob a lei, isso não importa, pois se alguém praticar as coisas de Deus com naturalidade, esse será abençoado no dia do julgamento de Deus. Essa é a sabedoria que Deus nos ensina através de Paulo, sermos obedientes a Deus em sua palavra e em sua lei agora em nossos corações e mentes, pois Deus sabe o segredo de cada um de nós e guardado para o dia em que estivermos em sua presença. Não esqueçamos, irmãos, o julgamento e a bondade de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua oportunidade de chegarmos à tua presença em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esse dia que iniciamos já no Senhor e glorificando a Ti. Sabendo, Deus, que o Senhor é bondoso, mas também o Senhor irá julgar cada um conforme as suas ações. E que possamos deixar, Deus, o julgamento sempre com o Senhor, porque não cabe a nós e sim ao Senhor. Porque quando julgamos alguém, nós também seremos julgados pelos mesmos atos. Então, melhor deixarmos isso para o Senhor. Essa é a minha oração e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia. Até amanhã, se Deus nos permitir.